Olá pessoal, muito bem-vindo, é um prazer novamente ter você aqui conosco nesse treinamento. Vamos dar continuidade hoje, na verdade a aula de número 9 está aí na tela, sobre incerteza de medição para iniciantes. Seja muito bem-vindo mais uma vez, e hoje nós temos uma aula muito legal, muito interessante, muito importante, porque nós vamos falar de vários conceitos extremamente interessantes e importantes na nossa caminhada junto à determinação da incerteza de medição. E hoje o tema principal está aí na tela. Como nós podemos combinar componentes de incerteza? Como nós podemos combinar componentes de incerteza? Antes de continuarmos, lembrando que esse material didático pertence ao CCT, ok? E o repasse desse material é totalmente proibido, porque vai ferir aí os direitos autorais do CCT. Lembrando que o CCT está em Florianópolis. Nós temos vários contatos, na verdade, está aqui embaixo, nosso WhatsApp, onde eu estou passando o mouse agora. Aqui à direita é o nosso telefone de contato. Aqui vocês têm 2 e-mails, nosso, ok? E quem está falando aqui com vocês é Gilberto Carlos Fidelis. Sou o diretor de capacitação do Centro de Educação, Consultoria e Treinamento, que está em Florianópolis, como eu falei para vocês. E nós somos aí experientes, CCT está fazendo 20 anos agora, esse ano, trabalhando com metrologia e sistema de gestão da qualidade ISO 17025. É a nossa área de atuação. Lembrando que nós temos 8 livros publicados, estão aí eles na tela. E também lembrando que muito que nós estamos vendo nesse curso aqui, ele sai desse livro chamado Incerteza de Medição para Iniciantes, que você pode, digamos assim, obter através da nossa livraria virtual. Estou passando o mouse aqui. Ou através do nosso e-mail, publicacões@cct.com.br. E também temos o nosso curso bem mais avançado, na verdade, que esse aqui, chamado Incerteza de Medição em Calibrações, Medições e Ensaios. Se você quer continuar digamos assim, andar nesse caminho legal aí das incertezas de medição, conhecer mais, se aprofundar, se tornar um especialista na área, acesse aí o nosso treinamento. Também está aí o nosso endereço da nossa loja virtual, onde você pode acessar esse treinamento, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, muito legal, como eu falei para vocês, tá aí. Lembrando primeiro o que a gente viu na aula número 7, e o que a gente viu na aula número 8, que foi justamente as componentes de incerteza de medição. Nós mostramos para vocês que existem 7 componentes de incerteza de medição muito importantes. Está aí uma delas, a número 1, incerteza da média, ou também chamado de tipo A ou repetibilidade. A componente 2, chamada incerteza da calibração do equipamento de medição. A número 3, que é a incerteza da deriva do equipamento de medição com o tempo. Depois a número 4, a incerteza devido à resolução do equipamento de medição. A número 5, incerteza devido ao desvio de linearidade do equipamento de medição. Nós explicamos todas essas componentes na aula passada. E a número 6, incerteza devido ao ambiente. E a número 7 são outras componentes que você pode estar agregando aí a sua avaliação de incerteza de medição, que a gente chama de balança de incerteza de medição. E hoje nós vamos falar aí, usar 2 componentes. A número 2 aqui, a incerteza da calibração do equipamento, e vamos usar também a número 4, a incerteza devido à resolução do equipamento de medição, para dar os exemplos que a gente quer dar exemplo aqui agora nessa aula de número 9, ok? Vamos lá, continue firme aí, preste atenção que nós vamos caminhar então para a pergunta que está aí na tela, lá em cima lá. Como combinar componentes de incerteza? Essa é uma pergunta extremamente chave e nós temos que falar em alguns conceitos aí primeiro. O primeiro conceito que nós temos que falar aqui é o seguinte: combinar para nós em incerteza de medição, em metrologia, em estatística, é somar. Então está aí na tela. Combinar componentes de incerteza é, na prática, somar os valores dessas componentes de incerteza de medição, ok? Então, como somá-las? Vamos ver na sequência. Só que a gente precisa caminhar um pouquinho para chegar lá. Mas existem aqui, nós temos 5 leis, digamos assim, são muito importantes. Nós vamos falar de 4 delas aqui, que são as leis, nós chamamos de leis de combinação das componentes de incerteza. A primeira lei que eu gostaria de falar com vocês, nós vamos detalhar ela, daqui a pouquinho, você pode combinar componentes sim de incerteza de medição. Preste atenção, quando todas as componentes estiverem na mesma unidade de medida. Essa é a primeira lei. Que é a lei que você deve dizer, pô, Gilberto, essa aí todo mundo sabe, essa todo mundo está cansado
de saber, faz parte da matemática comum, todo professor ensina isso aí. Mas nós que fazemos muitas auditorias em laboratórios, avaliação pela CEGEC, né, Coordenação Geral de Acreditação de Laboratórios em nome do Inmetro, não funciona bem assim a coisa. Ainda existem muitas não conformidades associadas à soma de componentes de certeza que estão em unidades diferentes. E isso é uma coisa simples, mas importante. Daí a primeira lei. A segunda lei, ela é, claro, bem mais importante que a primeira. Talvez uma novidade para você, está aí na tela. Você só pode combinar componentes de incerteza. Veja como a gente começou. Você só pode, ok? Eu poderia colocar, você deve, né? Você só deve combinar componentes de incerteza de medição quando todas as componentes estiverem com a mesma probabilidade de abrangência. Foi o tema da aula passada. Se você não assistiu a aula passada, nós falamos bastante sobre probabilidade de abrangência, volte lá. E a probabilidade de abrangência para somar componentes de certeza na matemática é de 68%. Aproximadamente. Quando a gente coloca 68% ali, 95% é aproximadamente, tá, pessoal? Bom, veja bem a segunda lei. Você só pode combinar incertezas de medição, componentes de incertezas de medição, quando todas as componentes estiverem com a mesma probabilidade de abrangência, sendo esta de 68%. Eu não posso combinar uma componente que está a 68% com uma outra que está a 100%. Eu não posso combinar uma componente de certeza que está a 68% de probabilidade com uma outra que está a 95%. Eu não posso fazer isso. Eu não posso somar uma que está a 95% com outra que está a 95%. Perceberam? E nenhuma componente que está a 100% com outra que está a 100%. Ah, mas ela não está a mesma probabilidade? Sim, mas eu não posso. Só que a matemática tem um motivo para isso. Ok? Não vale a pena a gente caminhar muito aqui em explicações nesse sentido, mas tem um motivo matemático que é errado, nós vamos chegar a valores diferentes, em alguns casos bastante diferentes, se a gente não levar todas as componentes de incertezas na mesma probabilidade, que é de 68%. Essa segunda regra é extremamente importante. A primeira regra também é muito importante. Mas essa segunda, como eu falei, talvez seja a grande novidade aqui para você. Bom, e quais são as duas próximas regras, Gilberto? Vamos lá. Terceira regra. Terceira regra é o seguinte: você pode combinar componentes de incertezas de medição através da soma quadrática desses valores, dessas componentes, quando essas componentes não forem correlacionadas. Gilberto, não sei o que é isso, não sei nem o que é soma quadrática. Calma, nós vamos explicar daqui a pouquinho. E a quarta lei, preste atenção na quarta lei. Você deve combinar componentes de incerteza de medição através de uma soma linear quando as componentes forem correlacionadas. Dessas quatro leis, a quarta lei nós não vamos usar aqui nesse curso. A quarta lei nós usamos basicamente no curso de incerteza de medição e calibrações, medições e ensaios, ou também no curso de incerteza de medição avançado. Aqui nesse curso, como é um curso para iniciantes, nós vamos usar a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. Ok? Então, nós vamos estar limitados a usar apenas 3 leis aí, mas você já sabe que existe a quarta lei, que é muito importante, que está aí na tela também. Então essas são as chamadas 4 leis. Existe mais uma, mas essa a gente vai abordar mais lá para frente, quando a gente comentar alguns pontos importantes sobre combinação também de componentes de incerteza de medição. Olha só, vamos mostrar como é que funcionam essas leis aí para vocês. Primeira lei. A primeira lei diz então que você só pode combinar componentes de incertezas de medição quando todas as componentes estiverem na mesma unidade de medida. Às vezes nos treinamentos, nas consultorias eu falo isso, a pessoa diz, mas isso eu já sei. Isso todo mundo sabe. Isso é muito simples. Isso aí, nós aqui somos craque nesse negócio. Não é bem assim a história como eu tenho dito para vocês, né? Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Se você já conhece, ótimo, mas vamos ver o exemplo. Porque tem um conceito muito importante que vai aparecer aqui. Não pule essa etapa. Não pule aqui essa parte do vídeo, ok? Dessa aula. Preste atenção, continua aí para que a gente possa passar um conceito importante que vem na sequência aí, ok? E quando eu falar dele, vocês saberão o que significa. Então tá aí o exemplo, ó. Nós temos duas componentes de certeza, que é a componente de certeza da calibração de uma balança, que é informada lá no certificado de calibração, está lá como 0,003 gramas, ok?
Nós queremos combinar essa componente de certeza com uma outra componente chamada componente de incerteza devido à resolução da balança, que é de 2 miligramas. Então a gente observa aqui, a primeira componente, que é da incerteza da calibração da balança, está em gramas. E a incerteza devido à resolução está em miligramas. Bom, nós podemos combiná-las? Essa é a pergunta que está aí na tela. Claro que você deve estar dizendo não, pela lei que você colocou, né, Gilberto? Você está dizendo que não podemos combiná-las. Então eu posso escolher ou trabalhar, nesse caso aqui, em grama ou trabalhar em miligramas. Já vamos trabalhar em miligramas aqui, tá ok? Para mostrar para você aquilo que a gente quer mostrar do conceito importante aí de uma dos principais conceitos associados à incerteza e medição. Então observe que nós temos então duas componentes de certeza com unidades de medidas diferentes. Vamos escolher então no nosso caso aqui trabalhar da unidade miligramas. Aí nós temos o quê? Nós vamos transformar a componente A então que está em gramas para miligramas, ok? Como é que a gente transforma de gramas para miligramas? Multiplicando o valor em grama por 1000 miligramas por grama, ok? Ou seja, 1000 miligramas equivale a 1 grama, tá certo? Ok? 1000 miligramas equivale a 1 grama. Vejam que isso aqui vai dar resultado de 3 miligramas. Ou seja, agora nós temos a componente da incerteza da calibração da balança na unidade de miligramas e a componente de incerteza devido à resolução também na unidade de miligramas. Eu apenas coloquei aqui um fator para vocês entenderem que eu vou multiplicar por 1 miligrama por grama. Não vai mudar nada, nós vamos continuar aqui em 2 miligramas. Agora eu vou ter as duas componentes de incertezas na mesma unidade, o que permite naturalmente, como recomenda a matemática, como requer a matemática, que a gente pode então somar essas duas componentes. Essa é a regra número 1, a lei número 1. E esse fator, lembrando ali que aquele fator 1000 miligramas por grama, pessoal, e o fator de 1 miligrama por grama, 1 miligrama por miligrama, eles são chamados, lá no ISOGAN, o Guia para a Expressão da Incerteza e Medição, de coeficiente de sensibilidade. Bom, por que esse termo? Não faz sentido a gente explicar agora, mas entenda o que é chamado de coeficiente de sensibilidade. Qual é o papel dele? Qual é o papel dele? Esse termo, coeficiente de sensibilidade, a gente explica em detalhes o porquê esse nome nos nossos cursos avançados aí de incerteza de medição, ok? Mas aqui fiquem com a seguinte mensagem. O que é esse coeficiente de sensibilidade? Ele é, na prática, um conversor de unidade. É ele que faz mudança de unidades. Então, às vezes, nós vamos precisar desse conversor, desse coeficiente de sensibilidade, e talvez, em outro caso, em outra situação, nós não vamos precisar dele, porque ele é como foi o caso ali da componente da incerteza devido à resolução da balança. Já no caso da componente de incerteza devido à calibração, aquele valor informado no certificado de calibração do instrumento, nós usamos um conversor de unidade, um coeficiente de sensibilidade de 1000 miligramas por grama, para poder transformar a unidade de grama para miligrama. Okay? Então está aí um conceito extremamente importante. Lá no nosso balanço de incerteza de medição vai aparecer um termo chamado coeficiente de sensibilidade, que vai fazer esse papel, na verdade, de acertar as unidades entre as componentes. Lembrando que a primeira lei requer o quê? Todas as componentes estejam na mesma unidade. Ok? Tá claro? Vamos lá então à segunda lei? Olha só. Outro ponto importante, desculpa, antes da gente avançar. Aqui a gente usou nesse exemplo, vamos voltar aqui um pouquinho, nesse exemplo 1 aí, nós mostramos que esse coeficiente de sensibilidade, ele é um fator multiplicativo. Nós multiplicamos, né, o valor que a gente tinha em gramas por um fator 1000 para obter miligramas, ok? Nem sempre esse fator, esse coeficiente de sensibilidade, ele é um fator multiplicativo. Então já está aí a resposta. Os coeficientes de sensibilidade sempre são um fator multiplicativo? A resposta é não. Existem raros, um caso que eu lembro assim, que é bastante comum de se usar em alguns exemplos aí da metrologia, é transformar graus Celsius para Kelvin. Se eu tenho uma temperatura, medir a temperatura em graus Celsius e quero trabalhar em Kelvin, eu vou usar um fator que é aditivo nesse caso. Lembrando, né, que ao somar uma temperatura em graus Celsius,
Ao somar essa temperatura com o valor de 273,15, eu vou obter o valor na temperatura em Kelvin. Tanto é que existe a equaçãozinha tradicional que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273,15. Aí eu vou ter a temperatura, então, mudando a unidade de graus Celsius para Kelvin. Esse é um exemplo em que nós queremos mostrar aqui para vocês, o coeficiente de sensibilidade, o fator de troca de unidade, não é sempre multiplicativo. Eu diria, em 99,99% dos casos ele vai ser um fator multiplicativo, mas preste atenção, tome cuidado que às vezes ele pode ser um fator aditivo, como é o exemplo que a gente tem aí na tela. Tá certo? Ok? Então, a grande maioria dos coeficientes de sensibilidade ou são realmente um fator multiplicativo, né? Ok? Mas não é verdade sempre. Tá bom? Bom, vamos à segunda lei. Na segunda lei diz o seguinte: você só pode combinar componentes de incerteza de medição quando todas as componentes estiverem com a mesma probabilidade de abrangência, sendo esta de 68%. Como nós já falamos, nós não podemos combinar duas componentes, ou 3, ou 4, ou 5, mesmo que todas estejam a 95% de probabilidade. Não podemos. Nós não podemos somar uma componente de certeza que está a 68% e outra que está a 100%, como é o exemplo que a gente vai mostrar aqui para vocês. Nós temos que tornar essas componentes de incerteza na mesma probabilidade de abrangência. Ok? E essa é 68%. Então, exemplo. Vamos ver agora um exemplo em que nós vamos combinar a componente de certeza devido à calibração do termômetro. Um exemplo aqui, né, com uma componente devido à resolução de um próprio termômetro. Olha só. Vamos lá. Começando com a componente de certeza devido à calibração do termômetro. Está aí o certificado. Nós já usamos esse certificado aí de calibração aqui no curso, tá bom? Onde o termômetro foi calibrado em 3 valores. Nós vamos usar aqui para o primeiro ponto de calibração da incerteza de medição relatada no certificado é igual a 0,3 graus Celsius. Lembrando aqui que a unidade de medida é graus Celsius, ok? Bom, vejam bem, lembrando que lá nós vimos isso na aula passada, usamos isso na aula passada, tem essa frase mágica lá no certificado de calibração, ó, isso que está em verde aqui, ó, né? Nesse quadradinho verde, ó. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza de medição multiplicada pelo fator de abrangência K igual a 2. Nós ainda não vimos o que é esse fator de abrangência, não vamos ver nessa aula, nós vamos usar ele aqui nessa aula, mas vamos ver o que ele significa na aula que vem, ok? Por isso não perca as próximas aulas. Então, olha, está aí o fator de abrangência, que nesse caso foi igual a 2, que para uma distribuição normal, então tá vendo, quem fez a calibração desse termômetro disse que ele usou aqui o que essa incerteza de 0,3 graus Celsius, ele admite para ela uma distribuição normal que corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95% aproximadamente. Então nós temos uma componente de certeza, ok, que é devido à própria calibração do termômetro, 0,3 graus Celsius é seu valor, e a probabilidade é de aproximadamente 95% e a distribuição é normal. Tudo isso não sou eu que estou dizendo, mas está lá declarado, está lá relatado no certificado de calibração desse equipamento, desse termômetro. Agora vamos ver a segunda componente que a gente quer somar com essa aí, que é a componente de incerteza devido à resolução do termômetro. Na aula passada nós também mostramos para vocês que a resolução do termômetro ela tem basicamente característica de uma distribuição retangular. Nós estamos dizendo aqui para vocês que o valor da resolução é 0,2 graus Celsius. Nós mostramos também, já em algumas aulas, que a resolução contribui na incerteza com o valor da metade dela, ok? Então a resolução é 0,2 graus Celsius, então ela contribui na incerteza com o valor da metade da resolução, que é 0,1 graus Celsius. Nós já mostramos isso também, né, nas aulas passadas. Então já vimos que a melhor distribuição de probabilidade para a componente devido à resolução é a distribuição retangular. E também mostramos que a probabilidade de abrangência de uma distribuição retangular é de 100%. Então vejam, nós já temos uma coisa estranha aqui, ó. Nós só podemos somar, vejam bem, segunda lei, nós só podemos somar componentes de incertezas, aqui probabilidade 68%. Nós temos uma componente que está a 95%, uma outra componente que está a 100% de probabilidade. Então nós vamos ter que transformar essa devido à calibração para 68% e também transformar essa aqui, mudar a probabilidade dessa componente devido à resolução também para 68%. E a pergunta que você deve estar fazendo é como nós fazemos isso?
ok? Bom, outra pergunta que surge aqui que nós vamos responder numa outra aula. Mas, Gilberto, aqui eu tenho uma distribuição normal e aqui tem uma distribuição retangular. Posso combinar essas duas? Pode. Em termos de distribuição, não há problema nenhum matemático da gente combinar, ok? Combinar essas incertezas. É como se eu estivesse trabalhando com dólar e real. Eu posso somar, desde que eu transformo tudo para dólar, tudo para real. É o que nós estamos fazendo aqui, ok? Nós vamos transformar, e a transformação importante é a probabilidade de abrangência. Não é mudar a distribuição de probabilidade. A distribuição de probabilidade matematicamente não manda em nada. Quem manda é a probabilidade de abrangência, ok? Então vejam bem, prestem atenção no próximo slide. Atenção, olha lá, vamos lá. E a pergunta está aí, né? E agora, Gilberto? E agora, José? O que fazer? Como fazer isso aí? Vamos lá, então. Tá aí. Então nós vamos... A pergunta está lá em cima, né? Como mudar a probabilidade de abrangência? Nós temos, então, vamos trabalhar primeiro com a componente de incerteza que tem a distribuição normal, que é aquela declarada lá no certificado de calibração do termômetro que a gente quer usar, ok? Lembrando que essa componente de incerteza, ela tem distribuição do que tipo? Normal. Quem falou isso foi o Gilberto? Não. Quem relatou isso foi o próprio laboratório fornecedor daquela calibração. E ele deu aquela probabilidade, a gente acabou de ler, que ela está 95%. Eu preciso transformar essa distribuição aqui, que está 95%, para uma a 68%. Quando a gente faz essa transformação, o que a gente percebe que a incerteza, no valor da componente da incerteza? Ela diminui. Porque eu vou trabalhar com uma probabilidade menor. Se eu vou trabalhar com uma probabilidade menor, eu vou trabalhar com um intervalo também, né, de abrangência menor, tá claro? Então, uma incerteza, uma componente de certeza que tem um valor a 95%, ela vai ter naturalmente um valor menor a 68% de probabilidade. É isso que essa figurinha aí mostra para nós. Então, é isso que a gente quer fazer. Ó. Nós temos uma incerteza declarada lá que está 95%, ok? Com distribuição normal, nós vamos transformar ela para uma incerteza que continua com a mesma distribuição que é normal, só que numa probabilidade menor, que é 68%. Como fazer isso? Bom, vamos lá, ok? Então, o valor da componente, olha só, que nós queremos, devido à calibração do termômetro, nós queremos na probabilidade de 68%, que é essa aqui. Ela vai ser igual, ó, nós vamos partir dessa aqui. Concorda? Então nós vamos partir ela é igual a quem? Ao valor da componente de incerteza devido à calibração do termômetro na probabilidade de 95%. Como é que eu reduzo para 68%? Dividindo. Dividido por quem? Pelo aquele fator de abrangência K, que nós ainda não estudamos ele, nós vamos estudar, ok? Mas não é o momento agora, não tem como falar nele agora, sem simplesmente dizer vamos usar. Então, nós vamos dividir ele por esse fator de abrangência K, informado no certificado de calibração. Quando eu faço essa divisão, eu vou diminuir o tamanho do intervalo da minha incerteza de medição, jogando ela para a probabilidade que eu quero, que é de 68%. Olha só. Então, como é que fica na matemática? Está ali, ó. O valor da componente de incerteza, devido à calibração do termômetro, é a 68%, né? É igual a 0,3%. Quem é o 0,3? Foi a incerteza, né, o valor da componente declarada lá no certificado a 95%. Quem é o 2? Foi o K informado lá no certificado. Esse K, o laboratório que fez a calibração também vai informar isso para vocês. Então está aqui, ó. O 0,3 é a incerteza declarada no certificado de calibração do termômetro, lá para o primeiro ponto, ok? E o 0,2 é o valor do K informado lá também no certificado. Essa divisão dá 0,15 graus Celsius. Como é que eu interpreto isso? Eu interpreto da seguinte forma, olha, uma incerteza de 0,3 graus Celsius com distribuição normal a 95% de probabilidade, ok? É equivalente, presta atenção, é equivalente a uma incerteza de 0,15 graus Celsius a 68% de probabilidade, também com distribuição normal. Para esse caso. Ok? Porque como a gente falou, depende do valor de K. Perceberam? Tá certo? Então uma continha bastante simples. Ok? Agora vamos ver como é que a gente transforma, como é que a gente muda a probabilidade de abrangência de uma distribuição retangular. Tá certo? Vamos lá.
E aqui é igual para todos os casos. Ó. Componente, então, tem a nossa componente de certeza devido à resolução do termômetro. O que, é que a gente quer? Nós sabemos o quê? Nós temos a resolução do termômetro que está sendo usado. Essa é a resolução. É o incremento, lá se for digital, né, é o incremento do último dígito. Ele varia de 0,2 em 0,2 graus Celsius. Então, o que é que nós sabemos da resolução, da componente devido à resolução do instrumento? Ela é 0,2 graus Celsius. Lembrando que a resolução contribui na incerteza com valor igual à metade dela. Lá na primeira aula nós já falamos isso, e depois numa outra aula nós também comentamos de novo essa questão do efeito da resolução da incerteza, ok? Então nós temos mais 0,1 para a direita e menos 0,1 para a esquerda. E que a distribuição retangular é o que melhor caracteriza o comportamento da resolução do instrumento de medição. Por isso nós estamos adotando e trabalhando com ela aqui. Agora, nós temos essa probabilidade aqui de 100%, ou seja, 100% dos resultados estão entre menos 0,1 grau Celsius até mais 0,1 grau Celsius. Nós queremos mudar essa probabilidade para 68%. Queremos mudar essa probabilidade de 100% para 68%. A pergunta é, como fazer isso? Ok? Como fazer isso? Vejam que, de novo, o tamanho da incerteza, o valor da incerteza, dessa componente de incerteza, vai diminuir. Ok? Preste atenção, isso nós também não demonstramos, exige uma série de ferramentas, mas está aí. Ó. O valor da componente de incerteza devido à resolução do termômetro, na probabilidade de 68%, ok? Ele é igual a quem? Ó, ele é igual a quem? Vamos lá. Ele é igual a quem? É igual, claro, nós vamos partir de novo da probabilidade de 100%, então é o valor da componente de incerteza devido à resolução do termômetro na probabilidade de 100%, também dividido por um valor. Que valor é esse? Aí é um valor mágico chamado raiz de 3, que é característica da distribuição retangular. Isso dá para demonstrar matematicamente. Então, quando nós pegamos essa contribuição da resolução e dividimos por raiz de 3, nós vamos chegar na incerteza equivalente a 68%. Então, o divisor para mudar a probabilidade de abrangência, que é uma constante para a distribuição retangular, válida para a distribuição retangular, é sempre igual a raiz de 3. Então, matematicamente, nós vamos mostrar aqui embaixo. Olha só. O valor da componente de incerteza devido à resolução do termômetro, na probabilidade que a gente quer nesse caso, que é de 68%, é o valor 0,1, que é metade da resolução, ok? Dividido por raiz de 3, esse número mágico vem lá de uma demonstração grande, que não é o caso, nós não vamos fazer aqui, chegando então a 0,058 graus Celsius como o valor dessa componente. De novo, qual é a interpretação? Que uma incerteza devido à resolução, cujo valor é mais ou menos 0,1 graus Celsius a 100%, equivale a uma incerteza de mais ou menos, eu poderia colocar, não coloquei, né? Mais 0,58 do lado de cá, menos 0,58 graus Celsius do lado de cá, na probabilidade de 68%. Então, os valores vêm daí, tá vendo? Esse 0,1 é o valor da componente da incerteza, quanto ela contribui na incerteza, a 100%, e o raiz de 3 é esse número mágico, que é característico, é uma constante, sempre que eu falar em distribuição retangular, o divisor vai ser automaticamente raiz de 3, ok? Bom, então agora nós já temos as duas componentes de incertezas alteradas para 68% de probabilidade. E a pergunta está aí na tela e a resposta também já está aí, né? Agora nós podemos combinar essas duas componentes de certeza? Bom, elas já estão na mesma unidade? Sim. Elas já estão na mesma probabilidade? Sim. Então agora nós podemos combinar. E agora vem um outro ponto importante aqui da nossa aula de hoje. Como é que nós vamos combinar então agora? Agora nós já usamos a primeira lei, agora nós já usamos a segunda lei e agora nós vamos usar a terceira lei da combinação de incerteza de medição. Então nós já temos a primeira incerteza, a primeira componente de incerteza transformada para 68%. Então nós temos que esse valor é 0,15 graus Celsius, como está aí na tela. E a componente devido à resolução, nós também já mudamos
a probabilidade para 68% e o valor nós vemos que foi 0,058 graus Celsius. Agora a gente pode combinar. A pergunta é como fazer essa soma? Presta atenção agora. Atenção, olha lá. Presta atenção. Vamos usar a terceira lei. Agora, antes de usar a terceira lei, eu quero definir um conceito aqui extremamente importante. Presta atenção. Botei até em vermelho porque realmente é importante. Olha só. O que a gente chama de incerteza padrão. Tá aí, ó. Incerteza padrão não é uma incerteza que vem do padrão usado em alguma calibração, em alguma medição. Incerteza padrão significa uma incerteza de medição que está expressa como equivalente a um desvio padrão. Aí você vai ter que voltar lá na primeira aula, que nós falamos que um desvio padrão engloba, né, em torno da média para a direita e para a esquerda da média, 68% de todos os possíveis resultados. Ou seja, por isso que nós chamamos de incerteza padrão. Tira a palavra desvio e coloca a palavra incerteza. Fica incerteza padrão. Ela expressa como equivalente a um desvio padrão. Ou seja, uma incerteza que é padrão, ela fornece um intervalo cuja probabilidade de encontrarmos o valor medido lá dentro desse intervalo é de aproximadamente 68%. Ok? Ó, vou ler de novo. Ela fornece um intervalo cuja probabilidade de nós encontrarmos um valor medido ali dentro é de 68%. Então, conceitualmente, essa incerteza agora ela é uma incerteza padrão, porque ela já está a 68%. Essa componente que devido à resolução agora, por ela estar a 68% de probabilidade, ela também é uma incerteza padrão. E outro ponto importante, por favor, isso é lei dentro da avaliação da incerteza de medição. Muitos laboratórios não atendem isso. Lá no documento Guia para a Expressão da Incerteza de Medição diz o seguinte: a incerteza padrão deve ser sempre expressa, representada pela letra U minúsculo. Quando eu olhar para uma incerteza representada por Uzinho, U minúsculo, eu já sei automaticamente que aquela é uma incerteza padrão. Ela está a 68%. É assim que tem que ser. Ok? Então isso é padronizado. Vamos usar isso aqui também, pessoal. Senão gera uma confusão danada. Tem uns botãozão, Uzinho, outros chamam de IEM, outros chamam de sei lá, né? Um monte de terminologia que não tem nada a ver. Então, dois pontos importantes aqui nessa observação. Sabemos da matemática, como nós já falamos, que a soma de componentes de incerteza somente deve ser realizada quando todas as componentes de certezas forem incertezas padrão. Isto é, quando todas estiverem na probabilidade de abrangência de 68%. Que é o conceito dela. Veja que agora nós temos isso aqui, as duas componentes a 68% e na mesma unidade. Então eu tenho aqui uma incerteza chamada padrão e uma outra incerteza padrão. Uma componente de certeza padrão que vem da calibração do próprio termômetro e a outra incerteza padrão devido à resolução do próprio termômetro. São duas componentes. Existem mais? Claro, nós vamos fazer aqui exemplo com mais componentes de certeza. Nós estamos só mostrando aqui como combinar duas. Mas nós vamos ter 5, 6 componentes para combinar. E todas têm que estar na mesma probabilidade que é 68%. Todas devem ser certeza padrão. Ok? Então vamos lá. Então está aí mais um conceito importante que a gente viu hoje. Incerteza padrão. Né? Agora, como combinar então componentes de certeza? Do lado esquerdo, nós temos a soma chamada linear, que é a soma aritmética simples de todas as componentes. É aquela que você soma 1 mais 2 dá 3. 3 mais 2 dá 5. Ok? Essa é a soma linear, chamada linear. A soma quadrática é aquela soma dos quadrados dos valores de cada componente. Ah, Gilberto, agora complicou. Não, nós já vamos mostrar para você que é bem simples. Ok? Bom, vamos lá. Soma linear, do lado esquerdo, é aquela soma. Uzinho C está ali, é uzinho 1 mais uzinho 2, uzinho 3, uzinho N. Cada uzinho desse aqui é uma componente de certeza. Tá vendo? Então a gente está dizendo que a gente pode somar N, né? Várias. Esse N aqui representa várias componentes de incerteza. Ok? Essa é, como a gente viu, a nossa quarta lei. Vou colocar aí, tá vendo? A nossa quarta lei
de como combinar incertezas de medição. Agora, essa quarta lei, ela sempre pode ser realizada por você. Você sempre pode fazer uma soma linear de incertezas que não vai estar errado. O problema é que matematicamente, eu vou mostrar para vocês, é que ela dá uma soma mais alta do que a opção fazendo pela soma quadrática. Já vamos mostrar para você. Ok? Então, como a gente falou, nós não vamos entrar aqui abordar isso nesse curso, mas sempre pode ser realizada uma soma linear, e nas correlações de componente de certeza devemos fazer sempre a soma linear. Ok? Nós não vamos falar em correlação aqui nesse curso. Não é possível, ok? Isso é para você, digamos assim, para uma outra etapa lá na frente, quando você quiser aprender um pouquinho mais sobre combinação de incerteza de medição. Na terceira lei, nós temos o quê? Uma soma quadrática de incerteza. Então a gente vai pegar a primeira componente de incerteza, ela é 68%, eleva ao quadrado. A segunda componente é 68%, eleva ao quadrado. O terceiro valor da componente, ou a terceira componente, pega o valor dela, eleva ao quadrado, até a última componente. Tira a raiz quadrada disso, nós temos a incerteza chamada combinada. Nós já vamos falar nisso aí. Nós estamos combinando o componente de certeza. Essa é a soma quadrática de incertezas. Matematicamente e estatisticamente, dá para provar que a incerteza combinada com soma quadrática é sempre o valor mais provável. É mais provável, quando eu combinar incertezas, ter uma soma, né, uma ligação, uma soma dessas componentes através de uma soma quadrática do que uma soma linear. Mas eu vou mostrar aqui para vocês isso através de algumas diferenças. Olha só. Somente essa terceira lei, né, é somente para os casos em que as componentes de certeza não são correlacionadas. Que é o caso mais comum nos casos de medições diretas. Repetindo casos aí, né? É o caso mais comum nas medições diretas. Então, observação importante aí, preste atenção. Olha só. Agora nós já sabemos que a gente pode fazer uma soma quadrática de incerteza, soma linear. Nesse curso aqui, como é um curso para iniciantes, nós vamos usar só soma quadrática de incertezas, ok? Mas poderia ser a soma linear? Poderia, como a gente colocou ali, ó, sempre pode ser realizada a soma linear. Não está errado matematicamente, ok? Eu só vou estar aumentando o valor da incerteza, que pode não ser interessante para o seu laboratório. Observações importantes, duas observações importantes. Aquela uzinho C aqui, ó, uzinho C é chamada de incerteza padrão combinado. Bom, por que é uma incerteza padrão? Porque eu estou somando várias componentes a 68%, vou obter uma incerteza a 68%. Não é isso? Se eu somo tudo em dólar, vai dar dólar. Se eu somo tudo em real, vai dar real. Aqui é a mesma coisa, eu estou somando várias componentes de certezas a 68%, então vou ter uma incerteza aqui combinada, seja usando a terceira lei ou a quarta lei, né? Vai ter uma incerteza combinada a 68%, então por isso que a gente chama de incerteza padrão. E combinada porque é isso mesmo, é o resultado da combinação matemática de todas aquelas componentes, que fornece para nós o intervalo cuja probabilidade de encontrarmos o valor medido ali dentro é de 68% aproximadamente, ou seja, a probabilidade de abrangência, representada ali por PA, é de aproximadamente 68%. Ok? Por isso que a gente também chama de incerteza padrão combinada. E outro ponto importante, observe que todas as componentes de certeza, como eu já falei, estão representadas pela letra Uzinho. Né? Ó, Uzinho 1, Uzinho 2, Uzinho 3, Uzinho N. Vai dar o quê? Uzinho. Uzinho 1, Uzinho 2, Uzinho 3, Uzinho N. Vai dar Uzinho. Perceberam? Pois todas são componentes de incertezas com probabilidade de 68%. Ou seja, eu só vou ter uma incerteza padrão combinada quando somar várias incertezas padrão. Várias componentes de incertezas que estão a 68%. Esses são resultados extremamente importantes. E para a gente encerrar essa nossa aula de hoje, vamos ao nosso exemplo matemático aqui. Ó. Nós já temos as duas componentes de certeza na mesma unidade, que é graus Celsius, e na mesma probabilidade de abrangência, que é 68%. Podemos combinar? Podemos. Como fazer essa soma? Eu vou fazer pelos dois caminhos. Pela soma linear, usando a quarta lei, nós vamos chegar ao resultado de 0,15 mais 0,058, isso vai dar 0,21 graus Celsius.
já arredondando aqui para 2 casas decimais. Então a incerteza combinada é 0,21 graus Celsius. Posso fazer assim só pela soma linear? Posso. Mas matematicamente, como eu falei para vocês, estatisticamente, a soma quadrática é o resultado mais adequado, mais provável para essa combinação de certeza. E esse valor vai dar menor. Isso é um benefício para nós. Olha só. Você pegar 0,15 ao quadrado, que é a primeira componente, somar com a segunda componente, que é 0,058 também ao quadrado, e tirar a raiz quadrada disso, nós vamos ter um valor de 0,16 graus Celsius. Onde a soma deu maior? Ou onde o resultado da incerteza combinada deu maior? Na soma linear. Se você quiser fazer sempre uma soma linear, ok, como eu falei, matematicamente você só está indo a favor da segurança, você está indo pelo caminho mais seguro, ok? Mas é bem provável que a combinação dessas duas componentes não vai dar 0,21. O mais provável é que dê 0,16 graus Celsius pela terceira lei. O que significa então que, nos nossos casos aqui, e se você tiver só medições diretas. Mas, Gilberto, o que é medição direta? Medição direta é aquela que eu vou lá, não pego um termômetro para medir a temperatura do ar. Estou fazendo uma medição direta da temperatura. Pego uma balança para medir a massa de uma amostra. Isso é uma medição direta. Não uso nenhuma expressão matemática para chegar no valor da temperatura. Não uso nenhuma expressão matemática para chegar na grandeza da massa, porque o equipamento de medição já me dá a medida que eu estou querendo naquela unidade, na unidade desejada, graus Celsius ou unidade massa, né, miligramas ou gramas ou quilogramas e assim por diante. Então essa é chamada medição direta. Eu não uso uma expressão matemática para chegar no valor da grandeza do mensurando. Ok? Nesses casos, na maioria desses casos, você pode fazer soma quadrática tranquilamente, que você não está errando. Mas se você quiser adotar a soma linear, ok, você pode pela soma linear, só que lembrando que vai dar um valor um pouquinho mais alto, ok? Em geral, esse valor mais alto pode ser entre 20% a 40% aproximadamente, tá, pessoal? Então, tem que analisar se vale a pena ter uma incerteza um pouco mais alta ou não. Bom, vamos lá. Para a gente encerrar. Só queria chamar a atenção de vocês o seguinte. A incerteza combinada ainda não é a incerteza que nós queremos. Nós queremos chegar na incerteza de medição expandida. E como é que nós chegamos na incerteza de medição expandida? Então, a incerteza de medição combinada, né, não é aquela que nós queremos. Nós queremos chegar na incerteza chamada expandida. Aqui nós chegamos na metade do caminho. Nas próximas aulas, nós vamos mostrar para vocês como chegar na então desejada incerteza de medição expandida. Ok? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Mas antes eu quero mostrar para vocês o seguinte. O que é que nós aprendemos na aula de hoje? Conceitos extremamente importantes. Nós aprendemos na aula de hoje, por isso que eu disse que ela é uma aula muito importante. Quais são as leis de combinação das componentes de incerteza? Vimos que temos 4 leis. Existe mais uma ainda que nós vamos mostrar para vocês. São 5. O que são coeficientes de sensibilidade? Nós mostramos isso para vocês. Coeficiente de sensibilidade é um nome bonito para dizer esse é o fator que muda unidades, acerta a unidade dos componentes. Nós vimos também, mostrando para vocês como mudar a probabilidade de abrangência de uma distribuição de probabilidade normal e retangular. Como fazer isso? Lembrando que nós só podemos somar componentes a 68% de probabilidade. Nós mostramos para vocês matematicamente como combinar as componentes de certeza. E também mostramos para vocês o conceito de o que é incerteza padrão e o que é uma incerteza padrão combinada. Ok? E nas próximas aulas nós estamos chegando lá, não falta muito. Continue assistindo, prestigiando aqui a nossa aula. Mas, de novo aquele lembrete, reveja as aulas anteriores. Se você perdeu alguma aula, ficou aqui meio perdido nessa aula, dê uma olhada nas aulas anteriores, ok? Não deixe de olhar. Está tudo aí no nosso canal. E na aula 10, continua na aula 10, o nosso curso aí de incerteza de medição para iniciantes. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, ok? Estudem, o tema é interessante, se dediquem um pouquinho aí, que nós vamos chegar em breve aonde a gente quer, que é na incerteza de medição expandida. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez, até a próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau.